Eu ofereci, vocês pediram, então vamos lá para a jornada com as opções semanais, tá? E o que isso tem a ver com desafio? O que isso tem a ver com renda extra, gafanhoto? Vamos entender melhor, já vou direto aqui para o roteiro. É o seguinte, olha, o objetivo do vídeo é a gente acabar resumidamente falando sobre o processo que eu apresentei na última live de renda perpétua com opções. E por que você vai fazer isso como se fosse uma jornada, gafanhoto? Olha, porque a ideia é que a gente vá construindo uma jornada em que eu vá fazendo operações, realimentando, refazendo essas operações, compartilhando aqui com vocês, mas eu quero que mais gente vá chegando. Eu não quero fazer essa jornada sozinho. Então, a gente vai, eu já sou muito grato por vocês estarem me acompanhando, estarem usufruindo dos vídeos. Eu até brinco, né? Quer prestigiar o canal? Assina a área de membros. Quer prestigiar mesmo o canal? Assina, usufrui. Quando eu recebo um depoimento aqui, poxa, finalmente entendi o motivo de você usar as puts longas. A gente já está com 4 horas, 40 horas numa playlist de 22 vídeos, né? Em que a gente vai fazendo sempre as mesmas operações. E a minha alegria maior é quando a pessoa usufrui da playlist e fala: ah, entendi, por isso que eu compro as puts longas, porque a partir delas eu consigo alavancar sem risco e construir minhas máquinas. Ufa, entendi. Minhas máquinas de fazer dinheiro. Ah, agora isso me dá uma satisfação enorme. Então, quer prestigiar o canal? Usufrua do material. E quanto mais gente a gente conseguir trazer para esse mundo de opções, com controle de risco adequado, de uma maneira que o tempo passe a nosso favor, que o tempo corrija as nossas operações, melhor. Tá? Então, o objetivo do vídeo, a gente vai passar rapidinho uma revisão daquele processo macro, de como é que a gente vai construir um processo que, à medida que a gente vai rodando ele, a gente vai aumentando o nosso volume financeiro, tá? E depois eu vou apresentar para vocês, nesse vídeo, o histórico das operações já feitas, porque a partir da semana que vem eu vou começar a repetir o processo. Tá? Então é esse o objetivo do vídeo, e semana que vem, se vocês baterem as metas, a gente vai atrás da jornada. Tá? Porque também não vou ficar fazendo vídeo, nosso público aqui já é muito grato, já tem uma galera que assina o canal, e aí esse aqui é um propósito de fazer um estudo mais focado, tá? Eu vou continuar produzindo os vídeos semanais que eu publico, vou falar sobre proteção, vou falar sobre BOVA 11, Petrobras, assuntos de opções. Mas essa sériezinha aqui vai ser até um dia separado, tá? Provavelmente o quinta ou sexta-feira eu vou publicar os vídeos. Ela depende de que as pessoas acompanhem. Tá? Acompanhe o vídeo. E aumente a base de pessoas que acompanham. E para isso, não é para deixar iniciante para trás. Então, dentro das metas que a gente vai ver, os iniciantes também serão, como é que eu vou falar, atendidos. Eu vou querer que todo vídeo eu traga pelo menos uma resposta de pergunta para iniciante. Então, deixe uma pergunta para iniciante, uma pergunta: ah, mas gafanhoto, eu já mexo nisso há muito tempo e eu quero que a jornada continue. Então coloque uma pergunta de iniciante nos comentários que eu vá responder. Então vai ser esse mais um que eu vá responder, lembrando da época que você era iniciante. Por que demorou tanto para você entender aquele assunto? Tá? Então o objetivo do vídeo é fazer essa introdução e da jornada que a gente traga cada vez mais pessoas, eu consiga ir intercalando material com o pessoal que já tem certa experiência, pessoas que não estão muito seguras e querem ver operando, e, ao mesmo tempo, está sempre trazendo um conteúdo novo para os iniciantes conseguirem acompanhar o nosso conteúdo, tá bom? Então essa é a ideia do vídeo. E depois, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou apresentar o processo operacional, o processo macro, vou apresentar a operação que já foi realizada, tá? Como é que ela está evoluindo. Não vou apresentar ela inteira, vou deixar para que seja cumpridas as metas também, tá bom? E a jornada dependerá de vocês por causa disso, porque haverá metas para que eu continue fazendo a jornada. Senão eu vou fazer jornada sozinho e eu não gravo vídeo. Pô, se eu estou vendo que só eu que estou fazendo, embora eu seja meio maluquinho gravando, eu não vou gravar os vídeos. Então vamos, opa, que história das operações não. Vamos entender o processo simplificado, tá? Depois eu passo os históricos das operações, deixa eu tirar aqui da frente. Opa, tem um monte de folha extra aqui, agora sim. Vamos lá. Como é que vai ser o processo simplificado aqui? Esse processo, pessoal, ele tem que ser, na medida do possível, reproduzível. Tá? Então, eu não gostaria, eu estou fazendo aqui um processo, vou estar repetindo várias vezes por mês, uma vez por mês eu vou repetir esse processo, mas esse processo ele vai se alimentando dentro das semanais.
tá bom? Então, como é que é o processo? Olha, primeiro, eu tenho que ter clareza de que eu vou alocar um capital a risco. Então, você não vai fazer, gafanhoto, uma operação onde você vai tirar dinheiro do nada, como no mini índice, bota R$ 100, aí você consegue tirar R$ 100 no dia. Não, não existe isso. No mini índice, as corretoras emprestam para você o equivalente a 15 mil, sei lá, reais, que é o, o mini contrato de índice, ou um mini contrato de dólar, que é bem mais. Tá? Então, o capital alocado a risco, eu vou falar sobre isso com vocês à medida que a gente for acrescentando vídeos. Tá? Então, esse primeiro vídeo é mais focado na operação e introdução. No próximo vídeo, eu vou falar sobre capital alocado a risco, vou responder pergunta de iniciante e vou responder pergunta de quem dos desafios. Tá? Vamos continuar falando sobre isso. Bom, primeiro, o processo é o seguinte, eu tenho que ter um capital alocado a risco, vai ter uma operação de entrada. Na live eu falei sobre esse processozinho, em que até alguém perguntou qual a melhor operação de entrada, operação straddle ou strangle? A minha operação de entrada vai ser um straddle, a gente vai ver ela aqui, tá? Depois, o processo vai exigir que a gente vá reduzindo o risco, tá bom? Aos poucos a gente vai reduzindo o risco, essa é a ideia do processo, e vai depender do mercado agora. O que o mercado vai entregar para a gente? Se o mercado entregar um movimento a favor para a gente vai criar máquinas de fazer dinheiro. Se o mercado fizer um movimento que vá contra a nossa operação, a gente vai ter que botar um cinto de segurança. Então eu vou contar um pouco sobre isso hoje, vocês vão entender. Na verdade, eu vou deixar que vocês façam as perguntas, tá? Eu quero que vocês façam, como falei, eu não vou sozinho nessa jornada. Eu quero perguntas, eu vou fazer perguntas que eu sempre faço. Você já vê que eu sempre gosto de fazer perguntas. Vai ser muito difícil para mim, tá? Sou muito pouco aberto, eu quero falar, quero contar, quero fazer, mas vai ser difícil para mim, mas eu vou ficar quietinho e deixar as surpresas para o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Esse cinto de segurança, então pode ser, se o mercado for a nosso favor, a gente vai ter uma máquina de fazer dinheiro. Se o mercado for contra a gente vai ter que apertar o cinto de segurança, tá bom? Então, e por fim, vai ter uma realimentação. A realimentação, ela, na minha visão, ela será mensal. Sempre será feita? Não. Depende da nossa máquina de fazer dinheiro e nosso cinto de segurança, tá bom? Porque esse capital alocado a risco é a primeira coisa que eu tenho que tirar do jogo. Então você entra com dinheiro, por exemplo, no meu caso, eu entrei com dinheiro na corretora para dar suporte para minhas operações. Quanto você entrou de dinheiro, gafanhoto? Pergunta no comentário. Tá? Olha, eu vou estar com vocês no chat, mas não é no chat. O chat a gente interage, conversa e tal. Mas coloca a pergunta no comentário do vídeo, porque eu vou falar sobre isso já já, que é a parte do desafio. Coloca a pergunta no comentário do vídeo, tá bom? Então, o processo é capital alocado a risco, a gente vai falar da operação de entrada, vai reduzir o risco semanalmente. A partir dessa redução de risco, o mercado foi a favor, vai sair uma máquina de fazer dinheiro. Mercado foi contra, a gente vai ter que botar um cinto de segurança. Muito provavelmente essa máquina de fazer dinheiro ela vai estar acoplada na operação. Tá? Vou tentar acoplar ela na operação. E, por fim, todo início de mês, na mesma data. Mas, gafanhoto, por que na mesma data? Porque eu quero um processo reproduzível. Então, é garantido? Não, nunca é garantido. Existe alguma recomendação? Não, não é recomendação. Eu quero estudar com vocês, eu quero compartilhar uma operação com vocês, e eu quero que vocês observem como se movimenta. Tá? Não tem recomendação nenhuma aqui, e é uma jornada em que vocês vão assistir, né, no caso, assistir tanto da forma de ver eu fazendo, como assistir a ideia de que a gente consiga juntos, faz parte existe uma metodologia chamada metodologia ativa de aprendizado, então juntos a gente vai construindo o nosso conhecimento, tá? Eu consiga passar mais conhecimento com vocês e, lógico, eu acabo aproveitando sempre para aprender sempre um pouco mais, tá bom? Então vamos lá. Esse é o processo. Beleza, gafanhoto? Então vamos olhar agora a operação, seguindo esse processo. Olha, como eu falei, eu vou passar aqui os históricos das primeiras operações. Eu comecei essa operação no dia 5 de março, tá bom? Comecei a operação no dia 5 de março, tá? Essa operação que eu comecei no dia 5 de março, tá bom? Essa operação que eu comecei dia 5 de março, ela foi o seguinte, eu vendi 200 bovas C124, vendi 200 bovas O124, tá? Ou seja, no dia 5 de março, eu vendi opções com 2 semanas até o vencimento. Gafanhoto,
Eu gosto dos seus vídeos, assisto sem entender nada, mas eu quero saber o que é esse negócio de BOVA C124. O que é isso? Pergunta no comentário, não tenho vergonha. Tá? Ah, mas Gafão, você está falando pergunta no comentário, porque no final eu vou explicar o que é esse pergunta no comentário. Que se não tiver pergunta, se não tiver coisa para eu fazer para o próximo vídeo, eu não vou fazer o próximo vídeo. É simples assim, da jornada. Tá? E a gente encerra a jornada. Essa é a ideia. Vamos lá. Então, eu fiz essa operação e aí eu fiz uma renda extra. Mas, Gafanhoto, como assim renda extra? Olha, eu faturei nessa operação R$514. Ah, mas Gafanhoto, eu vou fazer também. Não vou fazer. Por quê? Porque o primeiro ponto que a gente tem que ter atenção é que tem que ter um capital alocado a risco. Para eu fazer essa operação, eu preciso de um conceito. Qual o conceito que eu preciso? Eu preciso do conceito de notional. Então, já vou começar aqui a anotar algumas coisinhas para ser exemplificada para vocês. Então, uma pergunta de iniciante, por exemplo, tá? Uma pergunta de iniciante. Olha, o que é BOVA C124? Tá? Isso aqui é uma pergunta de iniciante. Mas precisa essa, Gafanhoto? Não, porque vocês vão perguntar perguntas de iniciantes de acordo com as dúvidas que vocês tiveram como iniciantes, para que mais gente entenda, olha, quando eu fui iniciante, essa era uma dúvida constante. Hoje eu já sei a resposta, mas eu vou botar essa pergunta aqui porque outras pessoas merecem saber essa resposta também, que eu lá atrás demorei para descobrir. Porque, olha, se eu perguntar o que é BOVA C124, o que é uma opção, eu consigo achar rápido no Google. Então a ideia é que a gente vai fazendo perguntas aqui de iniciante. Agora, eu vou querer respostas para uma pergunta que eu vou deixar para vocês. Por exemplo, eu não quero que vocês se acanhem, tá? Eu pergunto para vocês, olha, eu faturei R$514. Qual o risco dessa operação? É isso que eu quero que vocês respondam. Qual é o risco da operação? Tá? Eu vou querer, mesmo que seja copiar e colar, vocês vão responder, eu quero 3 respostas. Tá? Depois eu vou falar sobre isso no final, já está anotado aqui, mas essa é a ideia do desafio. Eu vou fazer a jornada, vou repetir esse processo que eu estou contando para vocês, mas a ideia é que a gente faça perguntas e vá crescendo junto. Por isso que eu falei, vamos juntos nessa jornada, tá? Ah, mas de onde saiu esse vamos juntos, Gafanhoto? Vai na aba comunidade que vocês vão ver lá o desafio, tá? Bom, beleza. Eu peguei esses R$514 que eu ganhei da operação, fiz essa operação, vocês vão me responder qual o risco, vou deixar a pergunta no final, tá? Botei R$514 no bolso e fiz uma operação que me custou R$252. Por que você fez essa operação, Gafanhoto? Peguei metade da grana, eram R$514, e investi, guardei em alguma coisa. Tá? O que é essa coisa? Quem quiser deixar no comentário, vamos lá, mostra. Não é no chat não, pessoal. No chat vocês podem comentar também, tá? Quando a gente conversa, mas não se esqueçam de colocar no comentário, tá? Que operação que eu fiz aqui? Aqui eu fiz uma operação de venda de 124, fiz uma operação de venda de O124, no dia 5 de março, com 2 semanas, botei R$514 no bolso, peguei uma parte desse dinheiro e investi em alguma coisa. Tá? Olha o processo. Capital alocado a risco, operação de entrada e redução de risco. Peguei metade da grana que eu recebi, R$514, renda extra, e guardei em algum lugar para, eu vou adiantar aqui, reduzir o risco. O que eu comprei aqui? Essa é a pergunta. Tá? Pode deixar nos comentários e aí a gente vai crescendo à medida que... Depois eu vou explicar por que é interessante essa ideia de perguntas. Tá? Bom, e aí vem um negócio, pessoal. Por isso que eu falei, no dia 6 de março, eu estopei a operação. Assim, Gafanhoto, na verdade é o seguinte, eu comecei a estopar a operação. Esse vídeo, eu aconselho até, quando sair o segundo vídeo, vocês reassistam esse vídeo. Tá? Eu vou tentar fazer com que o segundo vídeo a gente não precisa reassistir. Mas, quando eu fiz essa operação, eu falei, vou pegar um dinheiro de renda extra, e a primeira coisa que o mercado foi fazer foi bater na minha cara. Quando ele foi contra mim, eu estopei uma parte. Comecei a estopar a operação. O que significa começar a estopar a operação, Gafanhoto? Eu rolei. Poxa, eu acabei de começar a operação, com 15 dias só, uma operação com opções semanais. No dia seguinte,
eu já rolei a operação. Eu já saí da C124 e fui para C124W4. E aí eu quero perguntas. Gafanhoto, por que você começou a estopar? Por que você fez a rolagem já no dia seguinte? Que história é essa? Fazer essa rolagem no dia seguinte, Gafanhoto? Eu quero perguntas. Tá? Não é no chat, não. No chat não. Vou estar com vocês e tal, vou falar, põe lá no comentário. Tá? Se for o caso, bota a minutagem. Então, ó, estou vendo isso, no 15 minutos e 21 você falou que estopou a operação. Começou a estopar a operação. O que isso significa? Por algum motivo, o mercado foi contra mim e eu falei o seguinte, vou rolar a operação. Uma pergunta de iniciante. O que é uma rolagem, Gafanhoto? Uma rolagem, eu saí dessa venda, dessa posição que eu estava e joguei para a semana seguinte. Então, eu recomprei isso aqui e joguei para a semana seguinte. E observem por que eu fiz uma stop da oposição. Já fica mais ou menos claro aqui o que é começar a estopar a operação. Olha, eu saí de uma posição de vendido em 200 bovas C124 e fui para uma posição de vendido em 162 bovas C124. Então eu saí daqui e vim para cá. Reduzi minha carga. Também reduzi minha carga em bova O 124W4. O grande lance das opções semanais, tá? Isso a gente vai conversar à medida que na próximo vídeo, né, se a gente bater as metas, no próximo vídeo isso aqui vai ficar muito mais claro. Vocês vão ver isso. Poxa, Gafanhoto, que legal. Vai ficar muito mais claro. Mas o grande lance das opções semanais é que cada dia que passa com o mercado a seu favor é muita vantagem. Vocês já imaginaram reduzir 200? Olha só, estou exposto em 200. Reduzir de 200 para 100 em menos de um mês? Já imaginaram isso? Eu consegui reduzir minha posição de 200 vendidas, straddles, são 200 straddles vendidos, é essa operação que a gente está seguindo, tá? E aí, mas o que é um straddle? Pergunta de iniciante. Então, deixa aí uma pergunta de iniciante para o canal, a gente vai respondendo várias delas, tá? Então, eu fiz uma operação que eu saí de 200 e agora já estou 160, 140. Por quê? Eu fiz no dia seguinte para estopar a posição. Eu diminui o meu risco no tamanho, mas aumentei o meu risco no tempo. Tá? Então o mercado foi contra, beleza? Bom, depois que o mercado foi contra, tá? Eu fiquei parado, porque o mercado voltou para o meu favor. Ele foi contra, eu me movimentei, reduzi o risco, como vocês viram aqui. Ele veio ao meu favor, eu fiquei quieto. Eu fiz uma operação do dia 5 para o dia 6, né, porque o mercado foi contra mim, no dia seguinte começou a vir a meu favor de novo, voltou a meu favor, eu fiquei quieto. Falei, agora está a meu favor, eu quero mais é ficar quietinho. E à medida que o mercado estava quieto a meu favor, eu estou ganhando com o tempo, passagem do tempo. Então eu só fui fazer de novo uma operação no dia 13 de março. Ou seja, comecei dia 5, em menos de 10 dias, eu saí de uma posição onde eu estava exposto em 200 e agora eu estou exposto em 130. Eu estou exposto em 130, porque eu fiz uma nova rolagem, deixei o tempo passar, no dia 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e fiz uma rolagem. Esta segunda rolagem eu já reduzi para 130 e 115 C124, semana 5, O 124, semana 5. Tá? Quando eu fiz a rolagem, aqui foi zero cost call, 0,59. Aqui eu recebi R$12 na rolagem, tá? Mas esse, então, aumentou, então 514 que você tinha recebido. 250 com um negócio que eu não descobri o que é não, Gafanhoto. Você vai me contar no vídeo que vem. Vou. E agora eu já botei mais R$12 no bolso. Tá? Então, estas foram o histórico das operações semanais, tá? Então vamos agora entender um pouquinho melhor o nosso processo. Eu aloquei um capital risco, não disse qual, isso vai ser respondido à medida que os vídeos forem sendo feitos. Eu fiz uma operação de entrada, que vocês já viram, vocês já entenderam aqui, olha, qual é essa operação de entrada aqui, qual é o nome dela? Respondam nos comentários, quanto mais comentários, mais a gente vai... Eu vou dar, assim... É interessante, a gente vai entender o desafio. Responda nos comentários, quanto mais comentários, melhor para o vídeo. Tá? E aí, se a gente tiver muito comentário,
e tiver muitas views, e tiver muitas likes, não esqueçam de likes, a gente vai, naturalmente o YouTube vai ajudar a gente a bater as metas para que eu continue na jornada mostrando os vídeos para vocês, tá bom? Então essa é a ideia. Então olha, que operação é essa aqui? Essa operação de entrada é um short straddle. Bota nos comentários, short straddle. Então essa operação de entrada. Eu fiz uma redução de risco o mais rápido possível, eu já entrei nela com redução de risco, tá? Não contei o que tem aqui. Já entrei nela com redução de risco. Agora, aí passou uma semana, o mercado foi contra mim, né? Eu já botei um cinto de segurança, já rolei. Já fiz a rolagem um dia depois. Um dia depois eu fiz a rolagem. Depois o mercado ficou na posição que me interessava, né? Eu esperei uma semana e fiz uma nova rolagem da W4 para W5. Eu vou colocar no futuro essas parametrizações, tá? Depois eu tive a redução de risco e na próxima operação que eu fiz hoje, dia 21 de março, eu vou contar, até eu coloquei aqui, operação de entrada, tá? Um short straddle. Eu vou contar porque, no próximo vídeo eu vou contar por que eu fiz essas operações, né? Máquina de fazer, dinheiro, qual foi a próxima operação, e eu já acoplei na próxima operação, já bati a meta da operação. A gente vai construir, vou contar melhor essa história no próximo vídeo. Já bati a meta da operação, e do momento que eu bati a meta da operação, eu vou segurar a operação. Tá? Então a primeira renda está feita praticamente, né? 514 menos 52. Tá? E agora que eu fiz no dia 21 de março, eu alcancei a meta operacional. Agora eu vou esperar até o dia. Que dia que eu comecei a primeira operação? 5 de março. Então lá por volta do dia 5 de abril é que eu vou fazer uma nova operação. Tá? Por que isso, gafanhoto? Quem assina a área de membros sabe. É uma ideia de a gente ter uma parametrização para entender, para fazer sempre a mesma operação, para pegar uma automação sensorial com relação a ela. Tá? Ah, mas o mercado foi contra, deu errado. A gente vai ter que se virar, tá? Vai se virar. Isso aqui é o processo macro, geral. A gente vai ter que se virar para fazer cinto de segurança. Tá? Então a gente pode, se o mercado ajudar-nos muito, a gente vai conseguir estar reproduzindo a mesma operação e aumentando a posição, realimentando a posição. A realimentação ainda não ocorreu, ela vai ocorrer no dia 5 de abril, em que eu vou começar a reconduzir as operações. Por volta do dia 5, tá? Não é exatamente o dia 5. Por quê? Porque se a gente cresce o canal, o mercado vai ver a gente não quer também ser descoberto, a gente quer crescer, a gente também não quer que o mercado descubra a gente. Então ele vai começar a marcar, né? Então eventualmente vou dando umas mudadas aí na realimentação da posição, tá bom? Bom, e a operação de entrada, tá? Só para dar um exemplo aqui, que agora eu vou voltar nessas perguntas, eu quero que vocês deixem as perguntas do que ficou faltando falar. Porque eu deixei, vocês viram, é muito difícil para mim. Vocês pegam meus vídeos, eu adoro vídeo de 1 hora, fazer um vídeo de 1 hora, explico tudo ponto a ponto, mas eu quero que vocês deixem perguntas com relação à nossa máquina. Olha, gafanhoto, eu vi que você fez um short straddle, eu entendi. Ah, então, beleza. Mas qual o preço de strike que você colocou? Primeiro, por que você escolheu o 124? Por que você escolheu começar no dia 5? Qual o vencimento? Por que você escolheu 2 semanas? Tá? Então, essas perguntas vão ter que aparecer. Não vou ficar. Eu fico falando elas, né? Vocês sabem disso, eu gosto disso. Mas eu quero que elas apareçam nos comentários para que a gente consiga evoluir. E para que o vídeo cresça, para que a gente continue na jornada, a gente vai ter que repetir essas perguntas, vai ter que ter esforço. Pô, se você não tem esforço para botar um comentário, aí a gente vai querer fazer renda extra com opção, você não vai conseguir, não. Então vamos lá. Então essa é a ideia. A gente vai construindo, tá? Eu fiz uma call, straddle, short straddle, é uma call, uma put na mesma linha, mas a operação de entrada foi mais do que um short straddle, teve uma coisinha extra aqui que a gente vai ter que adivinhar por causa dessa operação aqui. Tá? Então essa foi a operação de entrada. Bom, até aqui, tudo ok? Entenderam a jogada? A jogada é essa. Eu vou continuar mostrando esse vídeo, apurando o resultado, fazer várias coisas que eu já faço na área de membros, com as opções semanais, tá? Até o momento em que a gente não bater mais meta. Não bateu mais meta, eu vou pegar essa playlist, isso aqui vai fazer parte de uma playlist, no próximo vídeo eu falo qual vai ser. Vou pegar essa playlist, vou jogar lá para a área de membros e falar, olha, a partir de agora, metas. A gente tentou, andou. Claro, eu não sou rigoroso, né, pessoal? Só para a ideia que a gente cresça o canal, né? A gente aqui a gente é devoto, nós somos devotos do nosso grande mestre Su,
Tem muita gente que me conhece por ele, né? A gente conhece até pessoalmente, que é o treinamento que a gente participa. A gente tem que ser muito grato às operações semanais serem propostas por eles, mas a gente. Mas não é mais. A gente tem que se estudar e se esforçar. Então, ele me estimula muito a fazer os vídeos, sou muito grato a ele a continuar aqui a jornada no canal, né? Até porque às vezes você fica, pô, cheio de coisa para fazer, eu não vivo exclusivamente de mercado, não faço, mercado eu gosto muito, tá? Sou auditor fiscal, então, assim, o objetivo do canal é realmente passar conhecimento para as pessoas na medida do possível e trazer mais pessoas para esse fascinante mundo das opções, tá? Então a gente vai estar trabalhando para trazer mais gente aqui para o nosso mundinho, tá bom? Bom, então agora vamos para a terceira parte. E aí? Eu falei, não vou viajar sozinho. Opa, quase que eu entrego a operação. A operação de hoje, do dia 21, tá bom? Então a jornada, eu não vou viajar sozinho. Então eu vou querer construir metas para o próximo vídeo. Metas de views, metas de retenção, metas de like, meta de comentário. Ô Gafanhoto, o que é isso que você está falando? O Gafanhoto pirou. É o seguinte, olha, como eu falei, a ideia de viajar sozinho, acho que todo mundo que mexe no mercado financeiro, a coisa mais comum que tem, quem me escuta, né, escuta o Gafanhoto, quem escuta o nosso Mestre Su, é escutar na família, pô, você não para de escutar esses caras aí, não, você não para de escutar esses caras, eu não tô entendendo nada, você entende o que eles falaram? Aí você pensa, não. Então o objetivo aqui é fazer com que mais pessoas iniciantes também usufruam, assistam ao vivo, né? Porque, é claro, não é ao vivo que eu só vou operar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Se o mercado está indo a favor, eu não vou mexer na posição, né? Então, assim, é que as pessoas aprendam, se inscrevam no canal e aprendam aos poucos, né? À medida que vai saindo vídeos, a gente vai aprendendo mais sobre as opções. Tá? Então, qual é a jornada aqui? Eu não vou viajar sozinho. Uma jornada, parou de bater meta, eu vou parar essas nossas opções. Aí vai ter gente que vai dar dislike. Vou ficar triste, não sei o que, não. Quer dar dislike, dá, não assiste e vai embora. Tá, mas aqui é só para quem está afim. Quem está afim de observar eu fazendo essa renda extra, construindo ela com tranquilidade, com controle de risco adequado, tá? Existe um controle, um capital alocado a risco, não se esqueçam disso que eu estou falando aqui. Tá? Não é recomendação, não façam o que eu estou fazendo aqui, bom? No começo, mas no futuro, estudem para fazer, tá? E vamos entender o que são essas metas. Olha, o YouTube, ele tem uma meta, sim, ele gosta de que quanto mais o vídeo é assistido, mais ele vai divulgar esse vídeo, mais vai trazer gente para cá. Então, o objetivo é que a gente vá aumentando o número de views, tá? Como é que funciona? Qual a meta para o nosso próximo vídeo? Olha, o grande lance, deixa eu compartilhar agora aqui o nosso canal, tá? Vamos compartilhar o canal para vocês vão ver as entranhas do canal, tá? Acho legal ver isso aqui também, olha. Então, por exemplo, esse último vídeo aqui, tá? Em que eu falei Petrobras, 7 milhões de opções atípicas, desconfiança ou desconhecimento, tá? Foi um vídeo que eu sabia que não iria bem. Tanto não ia bem que ele ficou lá, ó, 8 de 10. Ele é o 8º vídeo mais visto nos primeiros 5 dias desde o envio. Então, esse liberte-se de prejuízo e voo alto com as opções, ele foi com 2.000 views. Nos 5 primeiros dias ele alcançou 2.000. Ah, então, Gafanhoto, você quer o quê? 2.000 views? Não, a gente não precisa fazer 2.000 views. Mas em uma semana não chegar, tem que ser mais do que 1.000 views. Esse vai ser o nosso parâmetro inicial. Tá? A partir daqui, eu vou ficar contabilizando. No próximo vídeo eu vou falar, vamos aumentar em tantos por cento. Tá? A gente vai ter que aumentar esse número de views aí para que a jornada continue. Então, eu só estou fazendo aqui uma reflexão inicial. Tá? Cadê minha cara? Eu gosto de mostrar minha cara. Eu estou falando aqui, mas não estou aparecendo, né, pessoal? Então pronto, agora aqui, gafanhoto, vamos lá. Seguinte, então, essa é a ideia. Eu vou ter uma meta de views. Tá? Uma semana não teve isso, não vou fazer vídeo. Esse vídeo aqui é um caso, ó. Tem 5 dias, ainda não alcançou. Tem 5 dias, ainda não alcançou 1.000 views. Tá? Isso é importante para que os vídeos sejam entregues. Tá? Cada vez mais gente assista o vídeo. Beleza? Depois, vamos continuar aqui. Um outro parâmetro importante para a gente se pegar aqui na nossa audiência, para que mais pessoas venham para o nosso canal, é o quê? A retenção. Então, se vocês olharem esse vídeo aqui, ele teve uma retenção de 27,5%. O que significa isso? As pessoas assistiram, 30% das pessoas assistiram o vídeo todo, né? Que está aqui, esse gráfico aqui. Tá? Então, o objetivo, quando vocês começarem a assistir o vídeo, assistam até o final. Tá?
Ah, mas eu parei para assistir depois. Pode assistir depois. Mas entendam que essa retenção é o que me faz feliz, é a coisa que mais me faz feliz no vídeo, no YouTube, é ver que as pessoas, né, ou seja, 600 pessoas assistiram esse vídeo, 600 pessoas assistiram. Quantas chegaram até o final? 27,5%, em média, chegou até o final. Ah, aqui no finalzinho cai e tal, então, ó, 25%. Então, 150 pessoas assistiram até o final. Mas o vídeo não foi entregue muito pelo YouTube. Por que não foi entregue? Porque o YouTube entende que essa coisa de operações atípicas, essa coisa de notícias, não é muito a praia do conteúdo do Gafanhoto. Né, o praia do BMC, essa operação que eu trouxe do BMC. Na área de membros, por exemplo, eu já estou fazendo vídeos, né, expliquei direitinho por que as tesourarias fizeram essa operação. Aconselho demais, quem é membro, assiste lá o vídeo, porque esse vídeo é um dos únicos que tem uma assunção de entrega do ativo na teoria da binarização via put. Tá? Depois eu vou assim. A ideia é que eu não fique poluindo. O objetivo quando eu criei a área de membros é porque eu vi que o canal estava começando a ficar poluído, cheio de operações. Não. As pessoas têm que começar a partir de um caminho e. Ah, mas eu quero evoluir ainda mais, Gafanhoto. Eu vou criar os caminhos para a gente evoluir ainda mais com o Gafanhoto. Tá? Mas aqui no canal não vai dar para a gente passar para níveis muito mais altos. De uma maneira massificada, porque senão vai começar a embolar e coisa que eu não quero é deixar as pessoas em risco com o patrimônio delas. Tá? Então eu prefiro operações que ajudem a gente a sair da renda fixa com tranquilidade para a renda variável e depois, à medida que a gente for evoluindo, quem é membro sabe, na venda coberta dupla, a gente só foi aprender o manejo para queda 4 meses depois, porque o mercado caiu. Porque até então a gente não precisava do manejo para queda. E depois que aprendeu, a gente também não parou mais de fazer. A gente já viu agora, pô, esse é o manejo para queda? Cara, eu vou manejar e vou ficar faturando, é isso? Então não vou querer mais parar de fazer. É isso. Então essa ideia lá da área de membros, aqui no canal não dá para fazer isso. Talvez, pela jornada, se a gente for batendo meta, a gente vai conseguindo fazer isso. Tá? Então beleza, isso aqui vai ter uma meta de views e vai ter uma ideia de retenção. Tá? O que significa isso? Eu vou querer que tantas pessoas cheguem até o final. Ah, mas Gafanhoto, quantas pessoas chegam no final? Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, isso aqui, que teve mais views, tá? Liberte-se nos últimos 28 dias, tá? Olha só, o canal já está dando 114. Não, mas é porque isso aqui teve assinante. Então, pessoas que assinaram a área de membros, a partir desse vídeo, contribui para que tenha uma renda maior, uma receita maior aqui com relação ao vídeo. Esse vídeo me deu R$ 114. Na verdade, não é nosso, né? É meu do YouTube. Eu prezo muito, porque, cara, eu sou da área de informática. Disponibilizar o que eles disponibilizam, o YouTube disponibiliza aqui pra gente. Eu, às vezes, prefiro não ir para uma outra plataforma. Ah, mas aí eu ia reter, não, porque o YouTube merece. Tá? Assim, realmente fora de série o que eles entregam. Eu posso jogar vídeo aqui à vontade, pô, os caras entregam. Eu guardo meus vídeos todos. Vai assinar o Google Drive para ver tudo que eu tenho aqui. Enfim. Então, beleza, tá? Vamos dar uma olhadinha na retenção dele. Como o vídeo é muito longo, ele é um vídeo de 1 hora e 43 minutos, mesmo assim, 14% das pessoas chegaram ao fim. Então, se eu tenho, se esse vídeo, né, nos 5 primeiros dias, agora ele está com quantos mil views? Ó, esse vídeo aqui. Ele está com 3.900 views, tá? Então, 14% de 3.900 views, putz, cara, feliz da vida, 546 pessoas, em tese, tá? Claro, assim, vai ter gente que assiste 2 vezes e tal. 540 pessoas chegaram até o final do vídeo. Cara, isso para mim não tem preço. Entenderam as opções semanais, entenderam ideia de operação, claro, não dá para entender tudo. Então isso para mim é o que me motiva de eu falar, poxa, eu não estou nessa jornada sozinho. Tá? Então a ideia é que a gente vá crescendo esse canal e aí por isso estou abrindo essa jornada temporariamente. Aí, não sei até quando a gente vai conseguir, tá, acompanhar essa jornada. Beleza? Então essa ideia, outra coisa que traz muita, que o YouTube gosta muito, tá? É que a gente tenha também comentários, tá? Se vocês pegarem esse vídeo aqui, ele tem bastante comentários, deixa eu dar uma olhadinha nele aqui, ó. Agora estava demorando para carregar os comentários. Aqui tá os comentários, tá? Eu preciso dar uma cortada aí no vídeo para poder arrumar para a gente conseguir ver direito. Aqui tá os comentários do vídeo, 66 comentários, tá? E aí a gente vai, vocês veem que eu respondo bastante os comentários, e aí a gente vai conseguir mais pessoas e conteúdo concatenado, que a gente precisa fazer
tá? É um conteúdo concatenado e eu vou gostar muito se a gente conseguir essas ideias. Então, vamos voltar aqui para nossa jornada, né? O que é a ideia? É que a gente consiga pelo menos 1000 views numa semana, né? Em uma semana, essa é a ideia, tá? Isso é fácil, essa meta vai ser fácil. A partir dessa meta, eu vou entrar para gravar o próximo vídeo. Quando eu entrar para gravar o nosso próximo vídeo, eu vou querer falar o seguinte com vocês. Ó, galera, a meta é aumentar 10% de views. Tá? Aí a gente continua a jornada. E até vou deixar isso fixo, tá? Eu vou gravar, vou abrir o vídeo anterior, a gente vê o vídeo anterior, quantas views tiveram, e aí aumentar 10% esse número de views até o próximo vídeo, que é o vídeo 3. Né? A retenção vai ter o game, é um jogo isso aqui, galera, é um jogo, é um game, tá? Retenção também, a retenção eu não vou botar meta não, tá? Mas se eu ver que se eu enxergar que as pessoas estão clicando para ter view e a retenção cair, eu não vai estar contando as views. Então vou querer pelo menos manter uma retenção de 15, tá? Vamos botar aqui de 14% a 20%. Não adianta nada eu bater meta de views, tá? 10% a mais, como lá no futuro, e não bater meta e a retenção cair. Se tiver isso, eu vou parar a jornada. Então a retenção tem que se manter. Mas eu vou clicar porque eu quero que o vídeo continue. Vou clicar. Não. É mais fácil, passa para alguma pessoa e fala, assiste até o final, tá? Eu quero que o vídeo continue. Vai assistir de novo? Assiste bastante para ter retenção. Se ficar clicando, não quero clickbait, não quero sair, não. Quero que as pessoas usufruam. Tanto é que eu não vou colocar metas pequenininhas. Deu 1000 views, a primeira 1000 views. Segunda, poxa, tá difícil, tá difícil. Eu quero continuar a jornada, tá? Não quero parar, mas eu quero também que o canal cresça, que mais pessoas parem de se aventurar o dinheiro delas sem conhecer, né? E elas comecem a acompanhar canais como o meu, como o do Mestre, né? O Mestre Su, em que a gente tenha, eu posso falar outros, Baster, Storm, canais que tenham um compromisso com o crescimento patrimonial aos poucos, né? Uma responsável alocação de capital e risco, tá? Meta de likes, galera, esse vídeo aqui tem que ter pelo menos 100 likes, tá? Para começo, aí a gente continua. Tá? E vocês verem que eu quero continuar mesmo. Eu não se aguenta. Gosto de fazer vídeo, né? E aí, olha só. Esse é o principal ponto. Por quê? Meu compromisso é com o aprendizado. Então, eu quero que vocês respondam a uma das perguntas feitas. Eu volto o vídeo aí e respondo uma das perguntas que eu fiz aqui. Vou deixar um exemplo, né? Vou fazer a pergunta aqui. Então, aí a gente vai ter uma pergunta. Olha, eu vou pegar aqui e mostrar a operação de novo. Olhando para a operação, alguma das perguntas que eu vou fazer aqui. Tá? Qual o risco dessa operação? Mas, Gafanhoto, eu posso responder um monte de coisa. Pode, mas eu quero saber qual o risco que você vê nessa operação. Eu quero pelo menos 3 respostas nos comentários. Aí eu estou vendo que a gente está aprendendo e vocês estão produzindo conhecimento. Eu já peguei esse livro aqui, eu já mostrei para vocês. Deixa eu pegar aqui. Está ali em cima. Super aprendizagem. Tá? É importante, dentro do processo de conhecimento, que vocês também construam conhecimento. Então, resposta à pergunta: qual o risco dessa operação? Pode responder do jeito que vocês quiserem. O risco se subir, se cair, bota. Esse é o risco. Quiser botar um número, tantos mil, porque eu tenho que ter 200. Respondam isso. Construam conhecimento também. Tá? Então, primeira pergunta: qual o risco da operação? Deixem nos comentários. Mas Gafanhoto, eu tô com preguiça. Tá com preguiça também, eu não vou fazer vídeo. Tá? Também não sou obrigado a fazer vídeo. Pergunta para o próximo vídeo. Eu quero que vocês deixem pelo menos 3 respostas a essa pergunta. Qual o risco da operação que eu mostrei? Pergunta para o próximo vídeo. Então eu vou querer também pelo menos uma só, tá? Próximo vídeo a gente deixa mais. Eu quero só uma. Se deixar 2, eu faço mais 2. Se não conseguir responder as 2 no próximo vídeo, vou pro próximo. Aí a gente ganha um vídeo extra, tá? Eu quero uma pergunta não precisa ser de iniciante. Qual a pergunta para o próximo vídeo? Gafanhoto, por que você fez isso? Me explica melhor por quê. Olha, já estou falando aqui a pergunta. Por que você fez isso? Por que você rolou logo no primeiro dia? Por que você não esperou mais? Tá? Então, essa é a pergunta para o próximo vídeo. Então, quero perguntas para o próximo vídeo. E quero perguntas de iniciante. Pelo menos 2 perguntas de iniciante.
Ah, mas Gafanhoto, eu já não sou mais iniciante, então, e quero que a jornada continue. Então, deixa aí uma pergunta de quando você era iniciante, tá? Ah, mas eu tô vendo que as pessoas não se preocupam se outras pessoas não colocaram. Coloque você, tá? Nossa, e assim, um grande lance que eu vejo das pessoas bem-sucedidas que eu conheço é que elas não se incomodam muito com o que os outros fazem. Elas se preocupam em elas serem melhor que elas mesmas amanhã. Tá? Então esse é o caminho do sucesso. Então eu preciso que vocês pensem, tá? Resposta à minha pergunta. Eu quero 3 respostas de qual o risco da operação. Beleza. Eu quero pelo menos uma, pode ser 2, pode ser 3, pergunta para eu responder no próximo vídeo, tá? E eu quero pelo menos uma pergunta de iniciante. Gafanhoto, se eu botar 2, se você botar 2 no próximo vídeo a gente aproveita. Ah, no terceiro vídeo eu repito a pergunta. Pode repetir a pergunta, tá? O importante, como eu falei, é a gente fazer o canal, né, a partir dessa jornada, de continuar essa jornada, fazendo o canal crescer, mas com conteúdo completo. Um conteúdo que eu consiga não só essa interação de assistir um vídeo, né, mas eu quero também que vocês aprendam mais e, para aprender mais, construam o aprendizado de vocês. Tá? Então, eu preciso ter uma construção de conteúdo. Quando você responde qual o risco para vocês, você está vendo a operação, qual o risco que tem essa operação, você escreve, eu gostaria que, é ideal escrever no caderno, mas se você constrói com as suas próprias palavras essa resposta, você deu um passo no aprendizado. Seja fixando, seja automatizando os seus sentidos para, se precisar responder rápido, você responde. Porque você não pode ter, na hora de uma operação, na hora de uma crise, você não pode ter dúvida de qual o risco daquela operação. Ah, mas é muito difícil. Eu falo, não. Você acha que o campeão olímpico é fácil ser campeão olímpico? Não é. Mas ele vai ser construído da noite por dia? Não, não vai ser construído da noite por dia. Tudo que você faz na tua vida é difícil. Tá? Mas a gente quer facilitar. E eu estou dando aqui um caminho para facilitar. Eu lembro, conto até essa história, né? Eu dava aula de física, eu cheguei, esses alunos querem aprender tudo fácil. Aí um professor de matemática mais velho do que eu virou, eu também. Aquilo me quebrou. Eu falei, eu quero que vocês aprendam fácil. E para aprender mais fácil, sigam essa ideia que eu estou falando, né? Construam o conhecimento de vocês através de uma resposta, através de uma formulação de uma pergunta, tá? Formulem a pergunta e através de reativar conhecimentos. Isso é muito importante também. Então, assim, por que você não tem uma aula português? Por que você não assiste uma aula de português? Quando você era novo na escola e tal, vocês assistiam lá as aulas da escola e falavam, por que não teve alguém com uma ideia brilhante? Poxa, já que eles têm que ver português, matemática, física, química, vamos ter uma ideia brilhante? No primeiro mês, eles só estudam português. Cara, não adianta. Você não vai ter uma excelência de aprendizado. Você precisa diluir esse aprendizado no tempo. Então, pedagogicamente, já foi feito assim, a coisa já foi construída assim, né? Segunda e terça português, terça e quinta matemática, né? Não coloca só terça-feira de matemática, tenta intercalar exatas com humanas, com português, com línguas, linguagem. Então, essa ideia de você estar reativando o processo e reconectando também é importante. Por isso, ao fazer pergunta de iniciante, lembra lá, você acaba criando, inclusive, isso também é importante para o aprendizado, né? Você acaba criando uma conexão emocional, isso é muito bom para o aprendizado. Quando você fala assim, puxa, quando eu era iniciante, cara, isso foi uma pergunta que eu sempre me fazia, eu gostaria de ver a visão do Gafanhoto sobre essa pergunta. Deixa a pergunta aí. Cara, isso já fez 2 conexões, entre aspas, emocionais, que gera um valor de aprendizado para vocês, retém um aprendizado maior, né? Geram 2, tanto do caso, eu quero ver como o Gafanhoto vai responder essa pergunta, o que ele acha, como vocês vão lembrar de quanto foi difícil vocês aprenderem essa pergunta. Tá? Então é isso. A meta, 1000 views, mole, tá? Não vale ficar clicando no vídeo várias vezes, por isso que se for clicar no vídeo para dar 1000 views, cara, clique e assiste até o final. Por quê? Porque se abaixar a retenção, você peguei o vídeo aqui 14%, se vai ficar abaixo de 14%, eu não faço vídeo. Então essa retenção é para baixo, fica abaixo. Clicar para poder ter outro vídeo também não quero, tá? Então a ideia é a seguinte, assiste até o final, assiste 2 vezes, deixa rolando, tá?
Mas a ideia é que não baixe a retenção, isso aqui é uma meta negativa, né? Não pode ficar abaixo de 14%. Like, deixar o like, 100 likes é mole, isso aqui é tranquilo. E o jogo dos comentários. Claro, eu vou dificultando o jogo à medida que as coisas forem. Não vou dificultar. A tendência não é dificultar, mas eu quero ver um crescimento constante da nossa comunidade, tá? Para que mais pessoas entendam o valor das opções como seguros. Em um dos melhores, se você quer alavancar, você quer crescer na operação, e eu posso mostrar isso aqui para vocês à medida que a gente for construindo a jornada, a ideia é que a gente faça uma adequada gestão do risco. Então, para alavancar, para melhorar, aumentar minha posição, e eu já fiz a próxima operação com o uso da alavancagem, eu não contei aqui, eu parei no dia 13, mas já fiz a operação de hoje. A operação de hoje bateu a meta do processo, que a gente vai melhorar a discussão desse processo, e por ter batido a meta do processo e por eu já ter elementos para alavancar, eu já consigo tirar risco da minha operação. E aí a gente vai discutir como é que essa retirada de risco significa o quê? Poxa, se eu faturava 514 com 25 mil alocado, né, dando exemplo, como é que. E agora, gafanhoto? Eu consigo tirar o dinheiro da corretora? Sim. Eu consigo continuar nessa jornada dos 514 e tirando dinheiro da corretora? Sim. Tá? Por quê? Porque agora você melhorou a sua posição. Enfim, essa é a jornada, essa é a missão. Quero 3 perguntas, uma em uma, tá? E nos comentários, no mínimo. E, claro, sempre, gostei, legal. Quem chegou até o final? Vamos pensar uma palavra aqui pra galera que chegou até o final, pra depois ninguém entender nada. Gafanhoto. Violino. Quero ver você tocar um violino. Vamos ver essa brincadeira. É isso, pessoal. Um grande abraço, tá? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Pode ser que não seja da jornada, tá? Porque eu vou continuar produzindo os vídeos normais, sempre que possível, sempre que der. Às vezes eu me atolo, porque eu faço muita coisa, mas assim, eu sempre vou estar produzindo os vídeos normais. E esse vídeo da jornada, a ideia é que ele seja um vídeo extra, e a minha expectativa é que eu publique ele às quintas-feiras, tá? É isso. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam do desafio. Abração.